Matéria que divide muitas opiniões e que leva as pessoas, de facto, a discutirem muita matéria. Há quem defenda que não existem cães perigosos, mas sim raças potencialmente perigosas. O que é certo é que no passado mês de abril foram noticiados 3 casos de ataques graves de cães a crianças, sendo que 2 dos animais seriam de raças perigosas. Afinal, de quem é a culpa de situações como estas? Será que existem assim tantos ataques de cães em Portugal? Vamos ver. Em Portugal, as autoridades recebem, em média, 3 queixas por dia de vítimas de ataques de cães. Só em 2016, a PSP e a GNR registaram 1.142 denúncias. Este ano, na última semana de abril, 3 ataques graves fizeram notícia. As 3 crianças atacadas correram risco de vida e a discussão voltou a estar na ordem do dia. De quem é a culpa destes acidentes e por que razão acontecem? Deverão ser os animais responsabilizados ou os donos? A legislação surgiu em 2013, depois de ataques violentos como os que aconteceram no mês passado. Mas a lei ainda não foi regulamentada. Faltam treinadores certificados e os donos só dão treino aos cães, se assim o entenderem. No entanto, prevê-se que os treinos obrigatórios entrem em vigor ainda este ano. Mas até a lei tem gerado polémica. Se é certo que o treino é eficaz e necessário, que cães devem afinal ser treinados? A legislação portuguesa define 7 raças como potencialmente perigosas e é sobre esta que a formação deverá incidir. Mas serão estes cães de facto perigosos? Serão as medidas suficientes para impedir novos ataques? No programa Queridas Manhãs, lançamos a discussão. Vamos passar às apresentações. Contamos com a Rita Silva. A Rita, que é tutora do cão Mandela, antes conhecido por Zico, cuja história originou um movimento de solidariedade que já iremos recordar daqui a nada. Um aplauso para a Rita. Muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Um aplauso. Contamos ainda com o Patrick Rocha, que é especialista em treino de cães. Um aplauso também para ele. Obrigado por estar aqui connosco. E Jorge Cid, que é bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários. Um aplauso também para si. Muito obrigado por estarem aqui connosco para nos ajudarem a perceber este fenómeno. Ora, para já temos aqui uma curiosidade muito interessante em relação à Rita, que de resto já foi nossa convidada no passado, numa outra ocasião, em que falámos sobre tauromaquia, não é? Pronto. Ora, como sabemos, a Rita é uma fervorosa defensora dos animais e presidente, aliás, da Associação Animal, e tornou-se tutora do Mandela, que é um cão que isto aconteceu em agosto de 2013. Ora, o Mandela é este, meses depois de este cão ter provocado a morte a um bebê de 18 meses. E a pergunta que se impõe é esta, Rita: não teve medo? Olá, bom dia. Olá. O Mandy, como nós carinhosamente o tratamos, era um cão que nós não conhecíamos, claro. Quando iniciámos este processo, que demorou quase 8 meses, enfim, o animal a vir para nós, ele esteve durante quase 8 meses no Canil Municipal de Beja, até ao dia em que a juíza decidiu então entregar-nos o animal, porque não ficou provado, embora tivesse havido um envolvimento do cão na tragédia horrível que aconteceu, não ficou provado que tivesse sido a causa de morte, vá. E então, até esse dia, eu vi, por autorização da juíza, o cão uma vez, e não pude dizer a ninguém, sob pena de crime de desobediência ao tribunal, e não conhecia aquele cão que estava ali naquela jaula semicircular, não era seguramente o cão que eu viria a conhecer, porque é uma circunstância que não é simpática. Mas a pergunta é objetiva. No dia em que eu fui buscar, isto para chegar ao ponto, no dia em que eu fui buscar, eu não sabia o que é que ia encontrar. Deixa lá ver o que é que se vai passar aqui. Correu tudo muito bem, felizmente. E ele veio diretamente de Beja para o Hospital do Restelo, por acaso, onde foi muitíssimo bem tratado e onde fez um exame. Não se passou absolutamente nada. Deram-lhe banho, porque ele vinha num estado lastimável. Vive comigo até hoje. Tem família? Tenho. Tem filhos? Não tenho filhos, mas tenho crianças na minha vida. Casa? Sim, mas eu não deixo cães sozinhos, nem este, nem nenhum cão, sozinho com crianças, nem acho que se deva deixar crianças sozinhas com crianças, nem animais sozinhos com crianças. Claro. De forma nenhuma. É preciso ter muita responsabilidade quando se tem crianças e quando se tem cães. A Rita defende não tive medo, não. Não tive Não medo. tive A Rita medo. defende que o Zico não é o Mandela, embora seja o mesmo cão. De todo. O que é que isso quer dizer? Mas isto é uma coisa que eu faço sempre. Sempre que eu tiro algum animal de uma circunstância, porque infelizmente há vários que estão ao nosso cuidado e ao meu cuidado, que vieram de situações horríveis, diferentes desta, mas horríveis na mesma. É uma vida nova.
Então é um nome novo. Isto é uma coisa nossa, portanto não tem nada esotérico nem de estranho. Este é outro cão, de facto, é outra vida. Então um cão que possa ter sido perigoso, possa ter atacado uma criança... Tem sido um momento de... Pode transformar-se num cão diferente. Sim. Ele foi imediatamente, assim que saiu do Hospital do Restelo, foi diretamente para Santa Maria da Feira, para a Cláudia Stanislau, que eu, sem desprimor, claro, considero a melhor do país. Eu escolhi a melhor pessoa para reabilitar. Para fazer primeiro uma avaliação, perceber quem era aquele cão, ao que é que ele reagia. Ela fez, porque é uma pessoa mesmo com muito saber, fez toda uma avaliação. Ele ficou lá 2 meses comigo a ir e vir e a trabalhar com ele e, de facto, chegou-se à conclusão que era seguro este animal estar connosco. Não, ele vive comigo há 4 anos. Então, não existem raças de cães potencialmente perigosas? Toda a gente... O que existe são donos que transformam os cães em animais perigosos? Não é assim tão linear, porque todos nós animais temos um potencial de perigosidade, naturalmente. Mas a perigosidade não é uma característica de personalidade. Claro. Faz parte, enfim, toda uma circunstância. Exatamente. Vamos portanto, então, a família não acredita que existem nem raças perigosas, nem cães... Acredito que não se devem diabolizar raças, mas que se deve ser muito Vou ao Patrick, que é um treinador. Olá, Patrick, bom dia. Então, qual é a sua opinião? Há cães perigosos, há raças perigosas ou não há nada disto e todos... Há donos que não sabem o que é que estão a fazer? Portanto, antes de mais, agradeço o convite que me foi feito. Em relação às raças potencialmente perigosas, não sou da opinião que existam raças potencialmente perigosas. Existem sim cães potencialmente perigosos, ou seja, um cão que nasça, se não tiver uma educação e uma socialização adequada, pode tornar-se um perigo para a sociedade. Portanto, não tem nada a ver com raças. É uma imagem do dono? Pode ser o reflexo do dono? Eu não acredito nisso. Não é bem um reflexo do dono, porque fala-se muito em treino. Sim. Ou seja, a legislação neste momento dá muito ênfase ao treino. A verdade é que uma coisa muito mais importante que o treino, que é a parte da sociabilização. Ou seja... O que é a sociabilização? É andar no meio das pessoas ou andar no meio dos outros cães? Ou seja, a sociabilização no treino de cães envolve expormos o cão o mais cedo possível, ou seja, enquanto ele está dentro do período de socialização, isto é, dos 2 aos 4 meses, 4 meses e meio, expô-lo ao mundo, basicamente. Está com pessoas. Exatamente, está com pessoas, está com outros animais, e o importante nesta situação é que essas experiências sejam positivas. Isso é o mais importante, não é só pô-lo lá e ele que se arraste. Não, essas experiências têm que ser positivas. Dá-lhe mimo. Não, vigiá-lo, brincar com ele. Ele tem que perceber que o mundo que o rodeia, os estímulos que o rodeiam não são uma ameaça, que ele pode se sentir confiante e seguro nesses contextos. Concorda com a legislação que diz que estes cães que são considerados estas raças mais, enfim, potencialmente perigosas, que devem andar contra ela sempre e com a Saima ou não? Sim, mas não só estes cães. Ou seja, qualquer cão tem que andar na via pública de trela. Sim. Okay? Independentemente de ser raça potencialmente perigosa ou não. Por muito sociável que ele seja... E o Assaim é importante ou não? O Assaim, sinceramente, não considero importante. Porque se tivéssemos uma legislação que, desde cedo, prevenisse os tutores para socializar os cães, acho que não seria necessário andar com o Assaim na rua. Ou seja, é muito importante essa questão. É que eu vejo um cão com Assaim e assusto-me. Exatamente, mas é isso. Eu tenho um Rottweiler há 9 anos e sempre que eu vou com ele à rua da Assaim, as pessoas afastam-se. No entanto, e mesmo quando vai com o Assaim também não, se calhar também. Ou seja, as únicas vezes são grandes. As únicas vezes em que eu vou à rua com ele sem Assaim é só quando vou ali nas redondezas da casa, ok? Os vizinhos conhecem. Mas, treinador, o que é que acha que aconteceu? Só a opinião. Sim, naquele ataque. Em Matosinhos aqui há 2 semanas. É impossível. Avaliar. Exatamente. Ou seja... Temos um Rottweiler que estava à solta. Houve um pai que advertiu o dono do cão para atenção que ele não pode estar sem trela, há aqui crianças a brincar, e o cão ataca uma criança de 4 anos. O que é que acha porquê que o cão reagiu assim? Ou seja, não há imagens, não há vídeo da situação. Temos ali só a cara do Sim, exatamente. Ou seja, temos a opinião do tutor. Por acaso temos algumas imagens, mas não podemos passá-las. Okay, mas temos a opinião do tutor, temos a opinião do pai, ou seja, compete agora ao tribunal. Vamos ao Sr. Bastonário. Sr. Bastonário, bom dia. Conte lá, o que é que acha? Há cães é veterinário, conhece muito bem o comportamento dos animais, as suas singularidades. Há cães perigosos? Há raças mais perigosas que outras? Bom, de uma experiência de 30 e tal anos sempre a lidar com animais, animais de companhia, cães e gatos, há esta classificação, há realmente raças potencialmente perigosas. Não quer dizer que, com ela. Não quer dizer que podia pôr aqui uma ou tirar mais outra, ou acrescentar, enfim. Mas porque é que são potencialmente perigosas? São raças pela sua corpulência,
capacidade de mandíbula, de mordura, que podem se morder em causar estragos graves. Claro. E, portanto, são potencialmente perigosas. A própria palavra indica que não são perigosos, podem vir a ser perigosos. Claro. É evidente que um caniche ou um chihuahua, se calhar são os cães que mais mordem, talvez. Claro. Enfim, claro. Mas são verdadeiramente, enfim, às vezes. É um pensinho na ponta do dedo ou qualquer coisa, enfim. Um cão desses, quando morde, realmente provoca um estrago grave. Claro. E, portanto, são potencialmente perigosos. O problema que se põe aqui é como é que nós estamos a criar esses cães. E quem são os detentores desses cães. Claro. E, na sua opinião, estes cães são, de facto, em muitas circunstâncias, uma espécie de emanação da personalidade do seu proprietário? É uma manifestação de poder, porque aquele cão personifica uma certa... Sim, claro que sim. Dimensão, uma certa escala. Claro que sim. Contrariamente ao que disse há bocado, eu acho que os cães tomam a personalidade dos donos. Nós, na nossa clínica diária, estamos a ver o comportamento do cão e estamos a ver exatamente o que é pessoa. Não concordo nada com É impressionante. Isso. E até é engraçado, não há estudo nenhum disto, mas é muito engraçado porque muitas vezes na diária as pessoas, o cão tem uma doença e a dona diz assim, eu também tenho essa doença. Não. E quando os cães e as pessoas ficam parecidas até fisicamente, não é? Exatamente. Também há esse exatamente. Também. Mas eu não acho, da personalidade não acho. É muito engraçado, mas é um bocado. Mas a sua experiência é um bocado. E mesmo a própria raça do cão, muitas vezes, tem a ver com o perfil e o estilo da pessoa. Acha que um cão que numa primeira fase, num momento da sua vida, pode ter sido perigoso, através do treino pode mudar a sua personalidade, a sua maneira de estar? Isso acho que sim. Agora é evidente que é um cão que já mordeu, é um cão que tem que ter sempre mais algum cuidado. Pois. Um cão que já mordeu ficou com o gosto de morder? Isso não está aprovado, se ficou com o gosto, à partida não. Agora, é um cão que a pessoa tem que ter sempre alguns cuidados, e como aqui a Rita disse muito bem, não se pode, tem que ter cuidados. Esse cão não pode estar sozinho com uma criança ou com um adulto, porque é evidente que é um cão que há aqueles cães que todos os cães podem morder, ponto final. Agora, há aqueles cães que nós quase pomos as mãos no fogo, muito dificilmente mordem. E depois é preciso ver que essas raças há assim uma base genética nisto tudo, como é óbvio, foram raças selecionadas para um fim. Exatamente. Não, alguém, por exemplo, deixe-me tirar uma raça ao ar, mas pronto, alguém que queira um cão para fins ilícitos não vai comprar um Golden Retriever, ou outro que se calhar, por mais que ele faça, dificilmente ele o põe a morder. Antes disso, antes de lançarmos esta reportagem, nós temos um amigo que a família são uma família onde não há... são pessoas que se tratam bem, o cão foi muito bem treinado, mas o cão um dia passou-se e comeu-lhe o banco da moto e destruiu-lhe o capacete. Ele não gostava nada desse nosso amigo. E foi educado como nós achamos que um cão deve ser educado. Não eram pessoas perigosas, não consigo perceber como é que aquele cão chegou ali, mas há sempre uma explicação. Sim. Vamos ver o treino, porque o treino é muito importante. Vamos ver. Vamos lá. Anda, amorzinho, vamos por este lado. Muito bem. Este é o Urso e esta é a Teresa Valente, que o adotou há quase um mês. Há também a treinadora Paula Garcia, que o juntou. Resgatou-o de um canil municipal onde ele já estava há 4 anos. É um cão completamente... com pessoas, então é totalmente sociável, e achei que ele não merecia estar lá muito mais tempo. Já estava lá tempo a mais, não é adotado porque pronto, já não é um cão novo, infelizmente. As pessoas discriminam um pouco isso. Competências ele tinha zero, não é? Porque ele lá só existia. Ele não tinha interação nem com cães, nem com humanos, ou seja, tinha a mínima possível. Portanto, a ideia era dar-lhe algumas competências sociais também, né? Para ele saber comportar em sociedade. Ele era um pouco assustadiço com certas coisas, discriminava outras. Isso foi fácil, foi muito fácil, porque de certa forma ali o chip dele mudou. Ele percebeu que estava a ganhar uma vida nova, basicamente, e eles vivem muito o momento. Ou seja, é muito fácil tu recuperares um cão. É difícil, dá trabalho, mas não é algo impossível, por mais velho que seja. O urso tem 7 anos. A Paula foi ao meu local de trabalho e levava o urso com ela. E eu olhei para o urso e foi química. Como tudo indica que o urso seja cruzado de uma raça potencialmente perigosa, o animal obedece também às mesmas regras que se aplicam aos cães daquele grupo.
Há quem prefira manter-se longe destes animais, mas isso não afastou nem Paula nem Teresa. Para as duas, é fundamental haver treino para todos os cães e o perigo reside nos donos. Há coisas que temos que ter em atenção. A personalidade do cão, a forma de estar do cão e a nossa forma de estar com o cão. Grande parte dos cães com donos que tu tens, cães aparentemente bem tratados, têm um problema gravíssimo de falta de socialização, de falta de normas sociais, não sabem estar, não sabem comportar com outros cães, pura e simplesmente porque os donos não lhes facultam isso. O ideal seria todos terem cursos de obediência básica, sem dúvida, mas mais que isso, falta a informação dos donos, falta a procura de informação, falta procurar perceber a espécie que estão a trazer para casa, porque eu estou a trazer uma espécie que não é humana para o meu agregado familiar e vou querer saber tudo sobre ela. Eu acho que há donos potencialmente perigosos. Acho que há donos que não sabem lidar com os cães. E para cada cão tem que se ter um tipo há que haver um tipo de preocupações, um tipo de treino e, obviamente, acresce aos potencialmente perigosos e a outras raças grandes e possantes, acresce o perigo de alguma coisa correr mal, que os danos são mais graves. Mas, de resto, o comportamento é o comportamento de qualquer outro cão. Confio muito nele e confio muito na Paula. Eu não sabia que tinha tanto amor para dar a um cão. Bom, o urso é assim também. Não é o urso. Este é o urso. O Mandela. Também tem urso, não é? Mas há muita gente que não tem dinheiro para isto. Eu ia introduzir aqui um fator que é muito importante e estávamos aqui a discutir enquanto estávamos a ver a reportagem. O problema é que muitas vezes as pessoas adquirem cães ou vão pescá-los ou são movidos por, sei lá, por mil circunstâncias que têm que ficar com o animal, mas depois, se o animal apresenta, por exemplo, estavas a contar que este nosso amigo ficou sem a mota e sem o capacete e já não podia entrar em casa dos pais. O que é que fizeram? Ele foi reeducado? Foi para uma escola? Não, acho que não. Para onde é que ele foi? Continua lá? Ficou preso. Não, está preso. Não, entanto já morreu. Já morreu. Bom, a maior parte das pessoas não tem recursos para isto. O que é que estas pessoas fazem quando um cão começa a ter este tipo de comportamentos? A questão é precisamente essa, é prevenir. A palavra é prevenção, não é quando começa. É precisamente aquilo que o Patrick dizia, é começar desde que se... Então não podem adotar um animal. Lamento. Então vamos lá. Eu sei que isto pode parecer muito polémico, mas nós temos que perceber que quando ou adota... É que só boa intenção e bom coração não chegam. É preciso perceber que pode haver uma doença súbita, mesmo os cuidados de profilaxia básicos, desparasitação, vacinação e tudo mais, de facto é preciso dinheiro. Não há um Sistema Nacional de Saúde para animais ainda, infelizmente, e é preciso dinheiro. E é preciso é uma discussão que mas estou eu a dizer, como noutros países que há outros tipos de cuidados. Há o Sistema Nacional para animais no género de... chama-se Blue Cross, mas pronto. A questão é, se a pessoa acredita que não vai conseguir... Rita, mas vou aqui provocá-la. Eu, se tivesse um cão que mordesse a minha neta, de 4 anos, eu punha o cão fora de casa. Punha o cão fora de casa, encontrava uma solução... É assim, é a sua, imagina, é a sua posição. Eu não posso julgá-la porque é a sua neta, porque é a sua família. Agora, o que eu posso pedir é para as pessoas não condenarem à morte alguém que tem um episódio desses. Claro. Pode arranjar-lhe uma solução, pode pedir ajuda a encontrar uma solução, mesmo que não queira mais viver com ele, mas encontrar uma solução, de facto... O problema aqui é condenar-se à morte. E até ao caso do Mandy, todos os cães que mordiam eram mortos. Doutor Cid, mordiam a este nível. Muita gente já lhe pôs esta questão. Já. E o que é que se faz? O que é que diz? Mordeu a neta, mordeu a filha, mordeu alguém lá em casa. O que é que, qual é a sua opinião? Claro. Cada caso é um caso. Tem que se perceber porque é que o cão mordeu. Porque há realmente casos muito complicados. Às vezes isto não é tão linear. Há cães muito complicados. E há cães com um distúrbio comportamental muito grande, que é o mais difícil de tudo. Claro. Agora, vamos lá ver, uma coisa... Mas vale a pena eu confiar que esse cão... Conforme, vamos lá ver, ele mordeu porquê? Porque pisaram o rabo, porque sem querer caiu alguma coisa para cima dele e ele foi uma reação... Ou mordeu do nada, que isso é que é grave. Claro. Mordeu do nada. Portanto, não vamos misturar aqui tudo. Agora, como é óbvio... Parece-me que é uma questão de sensatez, se realmente, e aparece-nos todos os dias pessoas... Já lhe morderam assim? Não há nenhum veterinário que não tenha sido já mordido. Era o que eu queria saber. E o que é que faz? E arranhado. E arranhado. O cão não é meu.
ou claro, o gato não é meu. É uma circunstância que ele está a sentir-se de alguma forma inseguro, não é? O que eu muitas vezes não lido muito bem é quando o próprio dono diz, cuidado que eu também não tenho confiança nele. Isto para mim é gravíssimo. Claro. É que a mim pode morder que ele não me conhece de lado nenhum. Agora, a pessoa que vive com ele tem que ter absoluta confiança nele e domínio nele. Não pode viver, como muita gente vive, apavorado. Isto com gatos é o dia-a-dia. Claro. As pessoas andam todas arranhadas, não sei o quê, porque não sabem lidar. Não sabem lidar com o animal e o animal passa a vida a atacá-los. Isto não pode ser. Isto realmente há uma deficiência de base, de educação. Mais temperamentais, São diferentes. Eu nunca tive um gato, não sei. Patrick, como treinador, é possível... Não, já foi mordido. Gostava de saber se já Foi, mas é possível fazer isto que o doutor estava a dizer? Uma reabilitação? Exatamente. Claro que é possível, sim. Existem eu tenho um cão e que não confio no meu cão. Não, tu que tens medo de cães. Sim, isso é diferente. A verdade é que nós temos que ver a agressividade como um comportamento. Já foi mordido? Não é um estado emocional. Sim, já foi mordido, no entanto, não em treino. Ok? Em treino nunca foi mordido. Felizmente trabalho muito na prevenção. Mesmo que o cliente me diga, entra à vontade, não, ok, eu quero analisar a linguagem do cão e só depois ter confiança nele é que eu entro. Claro. Ok? Há um bocado falar numa questão de ter plena confiança nos cães que temos em casa. E muitas vezes falam-me disso. Os clientes dizem, eu tenho plena confiança no meu cão. Uma coisa que eu digo, então faça tudo para nunca perder. Isso é importante. Ok? Agora, em relação, estávamos a falar de... Se é possível pegar reabilitação. Um cão e através do treino, portanto, o que é a agressividade? Transformar-lhe a vida. O que é a agressividade? A agressividade é uma forma de um cão comunicar. É apenas um comportamento. Ou seja, não há cães agressivos. Há cães, sim, com comportamentos agressivos. Claro. Não podemos dizer que o estado emocional de um cão é agressivo. Não. O estado emocional de um cão é estressado. E, no entanto, apresenta um comportamento agressivo. É dessa forma que temos que ver a situação. Ou seja, na minha perspectiva de treino, ou seja, a forma de eu trabalhar, quando reabilito um cão com problemas comportamentais, o que eu tenho que fazer é trabalhar o estado emocional dele. E não a parte comportamental. Porque se eu mudar o estado emocional dele, consigo mudar o comportamento. Okay? Isso é extremamente importante. O Mandela rosna? Nunca o ouvi rosnar, mas imagino que deva rosnar, porque os cães rosnam, os gatos miam. Sim. Mas nunca ouvi... Quando um cão rosna, normalmente antecipa qualquer coisa que não está... Sempre há uma coisa de canídeos. E eu ladro muitíssimo bem, não sei se já ouviu. Já tive ocasião. Eu ladro, eu gosto muito de cães, adoro cães. Estava na esperança que isso não acontecesse hoje. Não vai acontecer. Mas quando um cão rosna, indicia um comportamento qualquer, alguma coisa não está bem. Sim. É ou não é, doutor? O que eu quero dizer, ele pode rosnar a uma... Por exemplo, nós vivemos no campo. Ele pode rosnar a um rato do campo que vai a passar, ou a uma copa, não sei, nunca ouvi. Mas imagina, agora rosnar-me a mim já será um... Mas, Rita, diga. Desde que me disseram que tem uma Mandela que noutra vida se chamava Zico e que de facto o salvou de ser abatido e deu aquela celeuma toda... E continua a dar. Eu não sei, as pessoas que entram lá na sua casa e se sentam no sofá, olham para ele e... Não funciona assim. Então, para começo de conversa. O Mandy vive à solta. Ele tem um parque, ele se quiser entrar no interior entra, se quiser, porque eu tenho vários animais e obviamente cada um deles tem animais com muita idade, com muitos problemas de saúde e cada um deles é respeitado de acordo com as suas características. Portanto, eles não andam à maluca assim, permita-me a expressão. Não é assim, eles têm os seus espaços. Se um dia ouvir rosnar, o que é que vai fazer, Rita? Bom, só nesse dia é que vou saber, mas nesse dia, se eu ouvir rosnar, vou perceber o que é que... Primeiro, perceber o que é que provocou esse rosnar. Perceber se há uma dor, se há por exemplo, já aconteceu ele estar bastante doente, ter que ser hospitalizado e estar totalmente imóvel. Ora, ele está totalmente imóvel, não é um comportamento normal do Mandy, tem que ir perceber o que é que se passa. E põe a mão? Então vou fazer palpação. Claro, não, eu dou-lhe comida à boca, o Mandy não come numa taça, ele come na mão. Que foi uma das coisas que nós, e o Patrick sabe, uma das coisas que nós fizemos... Um Rottweiler? Não, um cão. Comida à mão? Sim, é uma das, e o Patrick dirá, um dos trabalhos que se faz porque eu tenho que ter plena confiança neste cão, percebe? Eu tenho que poder, se lhe tenho que dar comprimidos, tenho que poder enfiar a mão na garganta, como a qualquer um dos outros. Repare, eu tenho outros cães é muito que são muito mais complexos. Não, mas a sério, sem preconceito, acredite, porque agora, eu não vou de repente puxar a cauda ao cão.
Sim, já não temos muito tempo. Já não temos muito tempo. Questão para os Prevenção. Questão para os três. A legislação chega ou precisa Não. Não, e não é só isso. Os donos de cães precisam ou não também de estar formados para As famílias para de ter cães precisam saber o que é um cão, as características de um cão, o que é necessário para ter um cão e fazer trabalho de sociabilização. Se não tiverem possibilidades financeiras, peçam ajuda. Peçam ajuda a organizações, peçam ajuda a grupos, peçam ajuda, mas não deixem de o fazer. E não pensem que podem fazê-lo sozinhos. Patrick, rapidamente, sim. A socialização é o mais importante de tudo, ok? E isto não envolve treino, não envolve despesas financeiras. É só pegar no cão, levá-lo à rua, levá-lo aos vizinhos, levá-lo aos familiares, levá-lo aos jantares de família, pô-lo a interagir com outros cães. Isso é a parte mais importante. Levá-los aos jantares de família. Sim, exatamente. Só vocês. Ou seja, dos 2 Não, aos eu 4 não anos levo e meio. cães a jantares de família. Vamos lá ver uma coisa. Atenção, meus amigos, vou comprar um cão. Existem Não, vai buscar um ao Adote. canil. É Senão- muito politicamente incorreto. Sim. Agora fico Portanto, fez ao lado. portanto, um cão treinado ou um cão obediente não é sinónimo de um cão sociável. Sim. Verdade. Ok? Porque existem muitos cães, e eu lido diariamente com eles, cães que nos chegam, que são extremamente obedientes, fazem sentas, deitas, espinhos, rebolas, fazem tudo e mais alguma coisa. A partir do momento que vamos com eles à rua, são extremamente reativos e agressivos com vários estímulos. Ok? Nomeadamente com outros cães, às Portanto, vezes. o mais importante é termos um cão sociável, independentemente que faça sentas ou deitas, não, em termos de cão sociável. Eu costumo dizer que, para mim, os cães perfeitos, entre aspas, são os cães sem abrigo. Claro que a regra é a exceção. Doutor Cida, há uma vez disse a um cliente seu, arranja outro cão que este para si não dá. Eu nunca disse isso, mas já Mas teve aconselhei- vontade. Sim, às vezes, talvez. Mas muitas vezes, vamos lá ver, há pessoas que não têm perfil para ter certas raças de cães. Não têm. E, portanto, isto é como tudo. É sempre, normalmente, um Há umas problema dos modas, donos. não é? Há umas modas. Há umas modas, mas há pessoas que não têm perfil para ser certos e determinados cães. E isto é que é o problema muitas vezes que acontece, porque em Portugal, infelizmente, há muitos cães que não estão socializados e que geneticamente, ou, enfim, são um bocado complicados. O que não se passa em países que têm caniculturas muito mais avançadas que a nossa. Oh, meu caro amigo. Mas isto tem muito a ver com a estabilidade emocional do... Não, eu julgo que tem muito Nós a ver vamos com à França, vamos à Inglaterra, os cães todos dão bem uns com os outros. Cá em Portugal é tudo a rosnar, tudo à briga, é uma cultura completamente diferente. Então, isto dava para um programa. Só este ponto. Dava, e o todos a ladrar uns Rosmo para os também muito bem e ladra muito bem, mas não é o caso. Um aplauso para os nossos, obrigado. para os nossos convidados. E agora vou ali Vais. falar. Sim, sim. Não ninguém percebe.